Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é terça-feira, dia 16 de julho de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 15 do livro de Juízes, mas, como de costume, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Faça isso bem rapidinho, porque isso é muito importante para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso canal. E se o Evolução Diária tem sido uma bênção para você, então curte, comenta e compartilha para que o nosso canal venha crescer e se desenvolver ainda mais, levando a palavra de Deus para muitas outras pessoas em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Juízes capítulo 15 tem 20 versículos, é a continuação da história de Sansão. Aí o texto diz o seguinte, lembrando o final do capítulo anterior, Sansão ele ficou revoltado com a situação, a mulher dele traiu ele, né, entregando ele ali para os filisteus, para os amigos de corte ali, do casamento, aquela coisa toda, e ele voltou para a casa dos seus pais. Aí, algum tempo depois, ele sente saudade da mulher e volta. Na época da colheita do trigo, algum tempo depois, Sansão foi visitar a sua mulher e levou um cabrito, né, levou ali um presente. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixar ele entrar. Eu estava tão certo, diz o pai, que você me odiava, disse ele, que dei a minha filha ao seu amigo. A sua irmã mais nova é muito mais bonita que ela, fique com ela no lugar da sua irmã. Na verdade aqui, deixa eu explicar um pouquinho disso aqui. O pai estava com muito medo, sabia que Sansão era um homem forte. Sansão matou 30 homens para tirar a roupa e entregar ali para esses amigos, né, que fizeram a corte do casamento, aquela coisa toda. Então o pai estava preocupado, Sansão foi embora, não podia deixar a filha desonrada, entregou na mão de outro homem, e ele volta, calma meu filho, eu achei que você estava comigo, você estava com raiva de mim, alguma coisa, faz o seguinte, casa com a minha outra filha, ela é mais bonita do que a outra, e começou a tentar convencer Sansão de se casar com a outra irmã. Aí Sansão disse, dessa vez, ninguém pode me culpar, porque eu vou acertar as contas com os filisteus. Então ele saiu, capturou 300 raposas, amarrou aos pares pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada uma das caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e as olivas. Na verdade, ele destruiu tudo, tomado por uma raiva, ele colocou fogo em tudo. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam, Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a casa, e lá dentro estavam a mulher e o pai, a mulher de Sansão e o pai da moça. Sansão lhes disse, já que vocês fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó, sem piedade e fez uma terrível matança. Depois ele desceu e ficou numa caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Lei. Os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam, queremos apenas levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão, você não sabe que os filisteus dominaram sobre nós? Você viu o que você fez? Ele respondeu, fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe, vamos amarrar você para entregar. Sansão disse, jurem-me que vocês não vão me matar. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E os prenderam com 2 cordas e os fizeram sair da rocha. Quando ia chegando em Lei, os filisteus foram ao encontro deles aos gritos, mas o Espírito do Senhor mais uma vez se apossou de Sansão. As cordas dos seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando uma carcaça de jumento, ele pegou aquela queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então, com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e foi a um local chamado Ramate-Lei. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor,
deste pela mão do seu servo esta grande vitória, deste pela mão do teu servo essa grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em lei, e dela saiu água, e Sansão bebeu, e as suas forças voltaram, e ele encontrou ânimo. Por esse motivo, a fonte foi chamada de En-Hacoré, e ainda está lá em lei. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Então aqui o texto termina dizendo que Israel, ele liderou o povo durante 20 anos, quando o povo ainda estava sendo subjugado, dominado pelos filisteus. Vamos lá, gente, interpretação do texto. Sansão, ele resolve voltar para fazer as pazes com a sua esposa depois de tê-la abandonado ali na festa de casamento. Ele foi traído, ficou nervoso, ficou revoltado, voltou para tua casa. Ele decide ali voltar para fazer as pazes e ele leva ali um presente para ela, um cabrito e tudo mais, né? Aí o pai dela não permite que ele entre dentro de casa, dizendo, né, que já tinha dado a moça a outro homem, porque parecia que Sansão estava odiando ele. O pai sugere então que Sansão case com a irmã mais nova para tentar apaziguar a situação, mas enfurecido, Sansão ele se vinga dos filisteus, captura 300 raposas, amarra as suas caudas em pares, coloca a tocha entre as caudas, o rabo da raposa, e solta nos campos dos filisteus, queimando todas as colheitas, os vinhedos e os olivais. Aí o que acontece? Os filisteus, eles, ao descobrirem que Sansão é responsável por toda aquela destruição, eles vão ali até a casa da esposa de Sansão, né? Pega o pai dela, a esposa, toca fogo na casa, e a casa acaba sendo incendiada, e tanto a esposa de Sansão, legítima esposa de Sansão, né, ele se casou com ela, quanto o pai acabaram morrendo ali naquela ocasião. Então, em retaliação aqui, Sansão, ele vai e ataca violentamente, matando muitos filisteus. Os filisteus invadem Judá para capturar Sansão. Os homens de Judá, com medo dos filisteus, entregam Sansão amarrado. Sansão permite ser amarrado. É claro, ele permitiu ser amarrado, mas quando é entregue aos filisteus, ele quebra as cordas assim com muita facilidade, e com uma queixada de jumento ali, um pedaço de osso, né, de um animal que tinha morrido no deserto e já tinha se decomposto e sobrou só o osso, ele pega aquela queixada e com um pedaço de osso na mão ele mata 1000 homens, né? O Espírito Santo se apoderou mais uma vez dele. Então, após a batalha, o texto diz que Sansão, ele sente muita sede, extremamente sedento de sede, ele clama a Deus por água. Deus responde ali, então, criando uma fonte de água numa cavidade da rocha, né, salvando então a vida de Sansão. O capítulo vai terminar mencionando que Sansão liderou Israel por 20 anos durante a época da dominação filisteia. Esse capítulo aqui vai demonstrar a força, a determinação de Sansão, bem como uma complexa relação tanto com teu povo quanto com os filisteus. Como eu disse, a vida de Sansão era um verdadeiro enigma. Eu disse no capítulo anterior, né? Uma vida enigmática, feita de altos e baixos, um cara que até aqui não tinha entendido o propósito dele ainda, a razão pela qual ele existia. Então, por isso, né, a relação dele, tanto com os inimigos quanto com o povo dele, era uma relação bem complexa. Primeiro ele se torna amigo dos inimigos, depois ele mata os inimigos, aí com o próprio povo dele, o povo não entende a cabeça de Sansão, era uma loucura só. Vamos lá, aplicação prática. Jó, capítulo 42, versículo 2, diz o seguinte: o próprio Jó diz: os planos de Deus não podem ser frustrados. O que isso quer dizer? Que Deus, ele tinha um plano na vida de Sansão. E mesmo Sansão sendo tão enigmático, né, tantos altos e baixos, os planos de Deus através da vida de Sansão estavam se cumprindo. Gente, isso parece loucura, mas não é. Mesmo Sansão sendo tão enigmático, né, tão confuso nas suas atitudes e um monte de coisa acontecendo, ainda assim o propósito de Deus na vida dele estava se cumprindo. A missão de Sansão era libertar o povo hebreu, né, da opressão do sistema opressor da época, dos filisteus. Então, Sansão, o último juiz aqui de Israel, foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da opressão filisteia, mesmo que suas ações às vezes parecessem impulsivas ou mal orientadas. Ele estava de fato avançando para o plano divino. A vida de Sansão vai nos mostrar que Deus pode até usar
as nossas falhas, as nossas imperfeições, para quê? Para cumprir o seu propósito. Mesmo quando agimos com motivações erradas ou cometemos erros, Deus, ele ainda trabalha em nossas vidas e através de nós ele realiza o seu plano. Às vezes nós podemos sentir que não somos bons o suficientes e que os nossos erros nos desqualificam, né, para que a gente possa ser usado por Deus. Mas a história de Sansão nos lembra que Deus usa até mesmo as pessoas falhas para cumprir o seu propósito, porque os planos de Deus, os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, mesmo quando a gente não entende como os nossos esforços estão contribuindo para um bem maior, nós devemos confiar que Deus está no controle e que Ele vai nos usar para que tudo possa acontecer conforme a vontade dEle. Então, refletir sobre as nossas próprias motivações, alinhar o nosso objetivo com o propósito de Deus, mesmo que inicialmente as nossas motivações não sejam lá as melhores, né? Buscar a orientação de Deus pode nos ajudar sim a redirecionar os nossos esforços. Então aqui, gente, é assim, como Sansão, nós podemos enfrentar momentos assim difíceis, complicados, né? Às vezes parece que a conta não vai fechar, em que as nossas ações parecem confusas, né? Ou até mesmo mal direcionada, mas a gente deve perseverar, confiando que Deus está usando cada passo, até mesmo os nossos tropeços, para um propósito maior. E é literalmente o que diz em Jó 42:2, aqui, ó, os planos de Deus não podem ser frustrados, ou seja, independente da vida de Sansão, da maneira como ele caminhava, Deus tinha um plano na vida dele e o plano de Deus estava sendo cumprido. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Até aqui a vida de Sansão não era uma vida que agradava a Deus. Na verdade, Sansão ele só vai ter o senso de propósito um pouquinho mais adiante. Sansão ele só vai entender o propósito dele quando ele foi capturado, teve os seus olhos furados, estava trabalhando como um animal, carregando nas suas costas, né, um moinho, moendo cereal ali, e de tempos em tempos ele era resgatado do moinho e era levado até o palácio, enquanto os príncipes filisteus faziam festa e ficavam brincando com ele de cobra cega. Sansão tinha perdido as suas forças, o Espírito Santo já havia se retirado dele por tamanha desobediência, mas lá à frente a conta vai fechar. Lá na frente ele vai entender o propósito dele, e a Bíblia diz que na sua morte ele matou mais homens do que na sua vida. Um homem que com uma queixada de jumento enfrentou e matou mais de 1000 homens, ele fez um feito muito maior na sua morte quando ele se move pelo seu propósito. Então a história de Sansão nos faz entender que nós precisamos literalmente entender e nos mover pelo nosso propósito de vida e existência. Independente do nosso entendimento, os planos de Deus não vão ser frustrados. Independente da maneira como você escolha viver, os planos de Deus não podem ser frustrados, conforme diz Jó, lá no verso 42, o último capítulo do livro de Jó, né? Depois de passar por todo o sofrimento, ele diz: os planos de Deus não podem ser frustrados. Amém, gente? Que nós possamos ter entendimento aqui na palavra de Deus, que nós possamos estudar, conhecer, aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola, o nosso GPS, é tudo que a gente precisa para viver uma vida de paz e prosperidade. Amém? Agora vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Eu quero que você tire um print dessa tela, que você poste na sua rede social e que me marque para eu repostar tudo em nome de Jesus. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E amanhã tem mais Evolução Diária para a gente entender o desfecho dessa história tão maravilhosa aqui de Sansão. Eu te espero aqui amanhã às 7h40. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.